Pelo menos 6 medidas provisórias editadas pelo presidente Lula devem caducar na próxima semana. Diante do alerta, a permanência do COAF sob o guarda-chuva de Fernando Haddad segue indefinida. Eu vou chamar agora a Yasmin Costa, direto de Brasília, que tem informações a respeito dessas movimentações que envolvem essas MPs para a gente. Yasmin, boa noite. Quais as expectativas do Congresso em relação a essa e outras situações envolvendo o atual governo? Oi, Lívia, boa noite para você também, para todo mundo que está com a gente. A expectativa é que na próxima semana os parlamentares façam uma espécie de esforço concentrado para tentar fazer a análise aí completa dessas 7 medidas provisórias, 6 que ainda não caminharam, uma que trata da reorganização dos ministérios, essa já está com o encaminhar mais avançado, mas as outras 6 que têm data de validade até o dia 1º de junho, e aí a expectativa dos parlamentares é fazer esse esforço concentrado para ver se eles conseguem efetivamente analisar essas medidas provisórias. Já falei aqui rapidamente para a gente entender, essa medida provisória que avançou um pouco mais, foi aprovada essa semana, na quarta-feira, na comissão mista, é a medida provisória que trata da reestruturação dos ministérios. Inclusive, essa medida provisória tem causado uma certa polêmica dentro do Palácio do Planalto, principalmente por ter esvaziado algumas pastas, mas ainda assim ela é a medida provisória editada pelo governo Lula que avançou mais, e os parlamentares ainda precisam analisar outras. Vamos entender o que está em jogo com essas medidas provisórias. Por exemplo, existe uma medida provisória que trata do COAF. Se ela não for editada, se ela não for, melhor dizendo, analisada, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, depois de passar pela comissão mista, ela perde a validade. O que significa isso? O COAF, ele deixa de fazer parte do Ministério da Fazenda e volta a fazer parte ali, integrar o Banco Central. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem trabalhando para que isso não ocorra, porque, segundo Haddad, isso pode trazer sérios prejuízos para o país, para a questão financeira, inclusive, na avaliação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Outras 2 medidas provisórias, dessas 6 aí que podem caducar e que não avançaram, 2 delas vão ter soluções alternativas. Quais seriam essas soluções alternativas? A MP do adicional do Auxílio Gás, ela vai ser incorporada à MP do Bolsa Família, para ver se acelera mais, você já analisa 2 em uma, faz um pacote, vamos dizer assim. E a MP que trata do CARF, que é aquela que propõe a retomada do voto de qualidade dos processos administrativos, essa medida provisória ela já foi encaminhada para o Congresso Nacional como projeto de lei. Por que é importante a análise dessas medidas provisórias por parte do Congresso Nacional? Quando o presidente da República edita uma medida provisória, ela tem força de lei, eficácia imediata, mas ela tem um prazo de 60 dias, que é prorrogado por mais 60, que, se não for analisada pelo Congresso, perde a validade. E aí o Executivo fica sem uma série de questões que gostaria de estar ali com a eficácia concluída, com a eficácia permanente. E um ponto também que a gente precisa lembrar, né, Lívia? O andamento dessas medidas provisórias foi, em parte, prejudicado justamente por conta da questão envolvendo uma disputa ali, uma queda de braço entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque eles estavam numa disputa justamente para saber como ia ser o trâmite das medidas provisórias, porque durante a pandemia foi adotado um trâmite mais simplificado, que até deu um pouco mais de força para a Câmara dos Deputados, e com o fim da pandemia, Rodrigo Pacheco disse que não ia aceitar essa maneira que estava sendo durante a pandemia. Foi uma excepcionalidade, e Pacheco determinou a retomada da análise, passando por uma comissão mista, e isso causou um certo desgaste, até precisou ser adiado o início da análise dessas medidas provisórias, e agora o governo está tentando acelerar
pede apoio ali da base que ainda não está bem estabelecida para caminhar com essas MPs, e na semana que vem, pelo menos, a ideia é que os congressistas tenham um esforço concentrado para não perder a validade dessas 6 MPs que caducam no dia 1º de junho, mas também tem outras, somando aí 21 MPs até ali o meados de agosto, que precisam ser analisadas, porque senão não tem mais eficácia. Daqui a pouco a gente volta com mais informações dessa questão de MP e a disputa ali dentro do Palácio do Planalto da ala política com relação ao esvaziamento, né, de alguns ministérios. Volto com você, Lívia. E essa atualmente é a questão mais polêmica, envolvendo uma dessas 21 MPs do atual governo. Obrigada, viu, Yasmin Costa? Até já, então, com mais notícias aí da capital federal. Hora de opinião aqui no Jornal Jovem Pan desta sexta-feira. Vou começar com a Dora Kramer. Dora, boa noite a você, bem-vinda. Vamos falar um pouquinho sobre essas articulações, então, envolvendo as medidas provisórias. Não é de hoje que o governo federal já tenta fazer pressão no Congresso Nacional para que essas medidas provisórias avancem. Dessas 21, 7 vão caducar na próxima quinta-feira, no dia 1º de junho, só que uma delas, a mais polêmica, como eu mencionei, que é a medida provisória que trata da reestruturação dos ministérios, muito possivelmente vai avançar logo no início da semana que vem. Houve uma movimentação para tentar levar aquela questão do COAF para dentro dessa medida provisória, o que não chegou a avançar, o que não se concretizou. Muitos prejuízos para o governo caso essas MPs caduquem, ou são situações facilmente contornáveis em Brasília? Boa noite, Lívia, boa noite a todos. Olha, não tem nada fácil nessa história. Agora, é claro que no caso das medidas provisórias, teve aquela questão, aquele desentendimento ali sobre a tramitação entre o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira. Agora, isso não impediria a ala política do governo de já estar tratando dessas medidas provisórias. Gente, elas foram editadas lá em janeiro, no início do governo. Onde é que estava a ala política, que não negociou, que não, enfim, deixou tudo para a última hora? E é claro que agora vai ter que ter um improviso, vai ter que o governo acabou cedendo mais do que desejava, enfim, tudo um improviso, uma surpresa que não se justifica, porque medida provisória tem efeito imediato, mas também tem prazo. E esse prazo é um bom prazo, vamos lá, 60 dias, prorrogáveis por mais 60, é mais do que tempo para o governo se arrumar ali no Congresso. Então, isso aí evidencia de maneira assim mais explícita do que já está evidenciado a completa desarticulação. Enquanto isso, está lá o presidente Lula cuidando do mundo, né? Indo para lá, para cá, tal, mas os problemas aqui, porque no limite, em última análise, a responsabilidade é dele. Tudo bem, os ministros da área política, Rui Costa, Alexandre Padilha, têm problemas ali no Congresso, não são bem vistos nem pelo PT, porque acham que eles não falam de igual para igual com o presidente Lula, que não transmitem a ele a verdadeira temperatura do Congresso, mas também o presidente Lula, nesse tempo, ficou apartado das questões que estão acontecendo aqui no país. Tanto que, acho que foi ontem, né? Foi ontem, quando ele foi na Fiesp e fez um comentário assim, sem querer passar muito recibo sobre as derrotas, dizendo: o jogo começou. Ora bolas, esse jogo deveria ter começado no dia 1º de janeiro. Para Nelson Kobayashi, quero te ouvir também a respeito dessa tramitação das medidas provisórias. A Dora bem lembrou que, além dessa questão desse impasse envolvendo qual vai ser o rito de tramitação das MPs, um impasse desde o início do ano entre Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, a falta ou a dificuldade de articulação do atual governo junto aos parlamentares, esses dois pontos são apontados como as principais razões para a gente ter chegado nesse momento de que é necessário que haja um esforço concentrado para que 6 de 21 medidas provisórias não cheguem a caducar.
Agora, Padilha e Rui Costa, que são 2 ministros de Lula, tentam minimizar esse problema. Estão dizendo, inclusive, em relação, destaque para Padilha, em relação a essa medida provisória da reestruturação dos ministérios, que isso não vai ser judicializado. Até chegaram a falar que a imprensa noticiou como uma forma muito negativa, falou-se em esvaziamento, principalmente do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas, mas o governo vem tentando minimizar esse discurso de esvaziamento, dizendo que não, isso é uma questão política, que vai ser contornada no âmbito político e nada de judicialização. Esse é o caminho para tentar evitar mais tensionamento? Seria o ideal, né? Mas quem tem um, tem um. Quem tem 2, não tem nenhum, Lívia. Primeiro, boa noite a você, Dora Kramer, a toda a nossa audiência. Então, 2 ministros para tentar conversar com o Congresso, dialogar, articular politicamente e somando os 2 não está dando certo. O governo ainda não tem essa facilidade de articulação. Muito melhor seria se uma só pessoa habilidosa, politicamente experiente, experimentado, com tempo de serviços prestados no parlamento, pudesse ser essa pessoa a articular. A dificuldade é que não tem, essa é a verdade, não tem essa pessoa tão experiente que o presidente Lula possa dar essa missão de articulação. Já disse aqui algumas vezes que o vice-presidente, que foi governador de São Paulo por tantas vezes, Geraldo Alckmin, seria uma pessoa a fazer esse trabalho, justamente porque tem um histórico de PSDB, tem diálogo com o centro, agora com a esquerda, um pouco mais com a direita, seria essa pessoa, mas não é assim tão interessante para o presidente Lula que o Geraldo Alckmin tenha essa habilidade. É claro que falta de articulação política é um dos motivos, a queda de braço entre os presidentes das casas é um outro motivo, Lira e Pacheco discutindo o trâmite da medida provisória quando chega ao Congresso, e tem um terceiro fator muito importante, que é a falta de vontade de trabalhar dos parlamentares. A gente precisa se lembrar que desde o início se deixou para depois do Carnaval, quando chegou no Carnaval se deixou para depois da Páscoa, surgiu até uma proposta de que na última semana do mês os deputados e senadores não fossem presencialmente até o Congresso, ou seja, para que trabalhassem 3 vezes por semana e 3 semanas por mês. Então, assim, tudo isso, claro, leva a essa possibilidade de caducidade das MPs.